na mesma base, desculpe, log de um número na mesma base, são iguais, é sempre 1, o resultado disso é 1, tá? E na x vezes 1 vai dar e na x, por isso que quando você tem a função exponencial e na x, bota lá, e na x. Se eu tenho isso, e elevado num expoente que não é só apenas x, não é apenas a variável, é e elevado na x mais 1 dividido por x menos 1. E aí, o que a gente faz com isso aqui? Você vai derivar, normalmente. E elevado na x, a derivada é o próprio e elevado na x. E elevado nessa coisa é o próprio e elevado nessa coisa. Próprio e elevado nessa coisa. Só que se essa coisa aqui é mais complexa do que o que é na propriedade, é uma função ali, tá vendo? É uma função dentro do expoente, você vai ter que pegar isso aqui e multiplicar pela derivada desse negócio aqui. Deriva isso aí. E aí, você já sabe como que faz essa derivada. Derivada da divisão, deriva de cima vezes a de baixo, pega a de cima vezes a derivada de baixo e divide pela de baixo ao quadrado, tá? Direto para não pegar mais teu tempo aqui. Como que eu derivo cosseno de 1 sobre x? Porque eu tenho a função cosseno, que ela é geralmente assim, tá? Cosseno de x. Só que dentro do argumento do cosseno, aqui dentro, que deveria ser apenas a variável, tem uma outra função, isso aqui é outra função. É a função 1 sobre x. A gente vai derivar de fora, que é o cosseno dessa coisa, e multiplicar pela derivada de quem tá dentro. Não sei se você sabe, a derivada do cosseno é sempre menos o seno, ok? Dessa coisa. Então, eu tenho o cosseno dessa coisa. A derivada vai ser menos o seno dessa coisa, essa função. E pela regra da cadeia, temos que multiplicar pela derivada de quem tá dentro. Derivada de 1 sobre x, a gente vai escrever aqui. Agora, você deriva isso aqui. Como que deriva 1 sobre x? Vamos explicando. 1 sobre x, eu quero derivar isso aqui. Duas maneiras, tá vendo? Eu tenho uma função, que é a função constante, né? Dividida pela outra função. Derivada da divisão, regra. Faz derivada da primeira vezes a de baixo. Menos a de cima sem derivar, vezes a de baixo derivada. Sobre a de baixo ao quadrado. Derivada de um número é sempre zero. Copia ali. Menos 1 vezes derivada de x. Como que deriva o x? X é x elevado na 1, passa o expoente para frente, fica 1. X, tira 1 do expoente, fica 0. 1 vezes 1, 1. Então, isso aqui dá 1 sobre x ao quadrado. Isso dá 0. Isso dá 1, vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado. Entender? Então, eu acabei de derivar isso aqui. Deu exatamente essa expressão. Só para você saber que pode aparecer, tá? Seu professor pode comentar como que eu derivo 1 sobre x. Eu uso a regrinha da potência, que é a potência do expoente. Então, se eu quero, eu posso simplesmente sumir com essa fração. Aqui o expoente é 1, né? Se eu pegar e passar isso aqui para cima, para o numerador da fração, é simplesmente trocar o sinal do expoente. Então, vai ficar assim, ó, x vai ficar o 1 que tá lá já, né? Vezes esse número vai para cima multiplicando. Só que tem que botar o menos no expoente. Daí, você deriva isso aí. Número que está multiplicando, que era a derivada. Número que está multiplicando uma função, a derivada é só passar para fora. X elevado na menos 1. Daí, você vai fazer deriva. Passa menos 1 para frente, tira 1 do expoente. Você vai ficar com menos 1, passa para frente. X elevado na menos 1, menos 1. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1 aqui na frente. X elevado na menos 2, né? Pela regrinha da potência, você pode passar para baixo, fazer uma fração aqui, ó. Fazer uma fração, desde que... Passa isso aqui para baixo, para o denominador, desde que isso aqui mude o sinal. Fica x ao quadrado, tá? É a mesma resposta. Então, deu para entender isso? Você tem uma função, que é o cosseno, e dentro dele tem uma outra função. Pega, deriva normalmente a de fora. Cosseno de algo, a derivada é menos seno desse mesmo algo. Só que como tem uma coisa lá dentro, você tem que multiplicar pela derivada de quem está dentro, que é a derivada de 1 sobre x, tá? Vamos lá, vamos para uma diferente, não sei se tu já viu. Deixa eu pensar. Cotangente de 3x. Cotangente de 3u. Quem que é a minha variável aqui? O U. U é a minha variável.
E 3U é o argumento da cotangente, ok? É o ângulo ali, né? Acho que é isso, tá. Cotangente de 3U, eu quero a derivada disso daí. Ou, às vezes, pode aparecer assim, ó, eu quero a derivada dessa função, a derivada de cotangente de 3U, derivada disso aqui em relação ao x, tá? Pode aparecer assim pra você. Derivada. Como que eu derivo a cotangente de 3U? Derivada da cotangente de algo, derivada da cotangente de algo é sempre menos a cossecante ao quadrado desse mesmo algo, tá? A da cotangente desse algo vai ser menos a cossecante ao quadrado desse algo, esse algo é o 3U, multiplicando pela derivada de quem tá lá dentro. Tá vendo que lá dentro não é mais U, não é esse algo, tem um troço a mais ali, tem 3U, não é U, é 3U. Então, você tem que multiplicar pela derivada de 3U, que é 3, lembra? Número que multiplica a variável, o expoente 1 ali, é só um número. Pronto. Tá aí a resposta. Ficar completo para você, tá? Eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho uma função, multiplicação de duas funções. Você tem essa função aqui, que na verdade é a multiplicação dessa função por outra. A derivada disso aqui, ou seja, eu quero fazer isso aqui, ó. A derivada, ela será a derivada da primeira, ó, derivada da primeira, vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Sempre assim, você tem a função 2x vezes 9. 9 vezes cosseno de x. Faz assim. Se você vai derivar isso aqui, você não vai derivar essa e depois vai derivar essa. Não, se tem uma multiplicação de duas funções, ok? Você vai fazer usar a regra da multiplicação, sempre. Então, aqui a gente tem a multiplicação de duas funçõezinhas. Então, a gente usa isso aqui. Deriva a primeira, multiplica pela segunda, que é o cosseno, soma com a primeira sem derivar, que é o 2x, vezes a segunda, que é o cosseno, derivado, tá? Como que deriva 2x? Já lhe disse. Passa o expoente 1 para frente, multiplicando vai ficar 2 vezes 1, que dá 2. Tira 1 do expoente, fica x elevado a 0. X elevado a 0 é 1. 2 vezes 1 dá 2. A resposta dessa derivada é 2. Vezes esse cosseno fica assim. 2 vezes x. Cosseno de x. Derivada do cosseno é sempre menos o seno desse algo ali que tá ali dentro. Tá? Agora, se você quer arrumar, fica 2 cosseno de x, tá tudo meio rabiscado aqui. Olha, 2 vezes esse menos 1, né? Como se fosse menos 1 multiplicando ali. 2 vezes esse menos 1 vai ficar menos 2 aqui. Só pra não ficar ali o menos, ficar botando parênteses. Bom, eu espero que isso já tenha sido suficiente, né? Você entender, pelo menos conseguir fazer os exercícios, olha lá. Secante. A secante de x é sempre assim, a secante de algo, secante de x. Só que aqui não é secante de x, é secante de uma outra função. Então, você vai fazer a derivada da secante. Deixa eu me lembrar agora que eu também não sei. Secante, peraí. Aqui, ó, tangente daquela coisa vezes a secante daquela coisa, tá? Então, eu tenho a secante de algo, a derivada é essa. Só que daí, aqui é secante de uma coisa, de uma função. Então, vai ficar a tangente dessa coisa vezes a secante dessa coisa, multiplicado ainda pela derivada de quem tá lá dentro, tá? Eu espero que isso tenha ficado bem claro pra você. Eu não vou entrar aqui na derivada de função inversa, porque acho que tu não vai precisar disso, né, no ensino médio. Agora que eu acabei, se tu conseguir entender, eu vou ficar muito feliz mesmo, de verdade. Se eu falo muito, né, ou muito rápido, ou muito devagar, não sei. Mas eu precisava gravar esse vídeo para te explicar, porque é muito ruim escrever lá no Braille explicando. Se pediu uma explicação, não ia como, não tinha como eu explicar. O método é, ou eu gravo um vídeo, ou eu escrevo no papel, tá? Isso aí eu preferi gravar. Vou voltar lá pro Braille, vou responder a sua questão, vou tentar explicar rapidamente e vou fazer as outras que você tem. Espero que isso tenha ficado claríssimo. Tchau!